TV Câmara, Campinas. Boa tarde. Nós vamos dar início, então, a essa reunião da Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Nós temos algumas justificativas de ausência também, o pessoal que participou da primeira reunião e também da audiência, mas que justificaram a ausência por conta, né, dos feriados, enfim, final de ano. Mas nós vamos também estar dando uma devolutiva para essas entidades que não puderam estar presentes. Então, vou fazer uma breve contextualização e depois eu já passo a palavra, apresento aqui as nossas convidadas aqui, que estão compondo a mesa, fazer uma breve contextualização. Essa reunião é uma reunião da Frente Parlamentar, que foi uma frente constituída aqui na Câmara. Esse é um instrumento novo que a Câmara tem permitido, né, que é uma reunião aí de diferentes parlamentares que articulam sindicatos, movimentos, enfim. E nós criamos, então, essa Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho, diante de um diálogo feito, né, com o Instituto Walter Lezer, com a Fundacentro, sobre a necessidade que a gente tem de tratar esse tema, o tema do adoecimento, o tema da violência relacionada ao trabalho, dos acidentes de trabalho, para além, né, reunindo os sindicatos, reunindo as instituições, mas numa tentativa de ampliar esse espaço também para setores que muitas vezes, né, para dar força e fortalecer o trabalho dos sindicatos nas suas bases, mas também articular com os outros movimentos sociais, com coletivos, com organizações, que a gente possa constituir, então, aí uma grande, enfim, né, um esforço coletivo, tanto para a gente recepcionar e, enfim, ter quadros sobre questão de violência, denúncia, porque a gente sabe, né, que, na verdade, a questão da violência muitas vezes aparece nas relações interpessoais, mas ela tem uma organização do trabalho que incentiva esse tipo de violência, que permite, que tolera e que, na verdade, na prática, ela incentiva, né? Na verdade, ela é um dos elementos da constituição da própria produtividade do trabalho, enfim, né? A violência faz parte da organização do mundo do trabalho nesse sistema capitalista, neoliberal que nós estamos. Então, a gente também discutiu isso, né? Dessa necessidade da gente amplificar e receber essas denúncias. Então, foi um encaminhamento que a gente teve da última reunião, que a gente fizesse, então, um material formativo sobre o que é violência, né? O que é violência relacionada ao trabalho, como que isso se manifesta, que a gente pudesse tratar, discutir nessa reunião aqui. Então, o objetivo dessa reunião é debater esse material formativo, que a gente possa fazer trabalho de base, que a gente possa divulgar, que a gente possa amplificar isso e também divulgar os canais de denúncia, né, que a gente conversou com o Sereste, estivemos na reunião do Conselho do Sereste, o Sereste se prontificou, né, de recepcionar, ser o que vai centralizar o conjunto das denúncias, dos relatos de violência, e que a gente possa, a partir dessas denúncias, fazer tantos levantamentos, né, então a gente, que é uma coisa importante, né, quer dizer, a gente ter quantificação, enfim, fazer algumas análises mais objetivas mesmo, e discutir estratégias de como lidar com isso, né? Então, a gente sabe que os sindicatos têm algumas experiências, mas nós também temos aí experiências dos movimentos sociais, experiências, né, das mais diferentes, para que a gente possa lidar com isso coletivamente. Então, é isso, acho que eu contextualizei, né? Então, o objetivo dessa reunião é a gente debater esse material e, na verdade, essa também foi uma preocupação, né, de que a gente pudesse fazer uma reunião para debater o material, porque a ideia é que o material chegue, né, comunique, dialogue, expresse o que é a realidade das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, também nós fizemos essa opção de não fechar o material, né, em poucas mãos, mas que a gente pudesse apresentar também como uma forma de que esse material fosse o mais acessível e o mais
enfim, coletivo possível. Então, aqui, dando continuidade à nossa reunião, eu quero apresentar aqui a Maria Maeno, que é pesquisadora da Fundacentro, né, que vai estar aqui, vai dar uma palavrinha para a gente aqui, né, vai fazer uma introdução, e a Lilian Prime, que é coordenadora de comunicação do Instituto Walter Lezer, que foi quem, digamos assim, formatou o material, né, que foi redigido também pela Mara Takahashi, né, no Instituto Walter Lezer. Então, a Ecleia Bravo também, do Instituto Walter Lezer, então, que foram aí as pessoas que estiveram trabalhando nessa proposta de material. Eu quero agradecer a presença também da Elisa Ferreira, que é diretora do Sindicato dos Bancários, Elisa ali. A Ecleia Bravo, que é pesquisadora voluntária do Instituto Walter Lezer, o Wilson Torinho dos Santos, que é diretor sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário, o Siticom, a Glória Nozella, que é diretora do Sindicato dos Químicos, o Marcelo Lopes de Lima, que é do Sindicato dos Bancários. Estamos vendo aqui também o Dr. Marco Pérez, do Sereste, o companheiro aqui também do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, também o pessoal vai aqui, o Paulo aqui também do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente vai apresentando aí as pessoas que conforme vão chegando. Eu vou passar a palavra, então, para Maria Maeno. Bom, boa tarde a todo mundo, boa noite. É o seguinte, quando a gente olha aquela primeira página, a gente já olha assim, SINAST. Aí muita gente pode pensar, o que é o SINAST, então, afinal, o que tem a ver, né? Então, eu queria fazer uma breve contextualização de como a gente chegou aqui na frente parlamentar, que é a parte da frente parlamentar, eu acho que a Mariana deu uma excelente explanação, né? Olha, durante a pandemia, quem somos nós? Amigos, pessoas militantes da saúde trabalhador, eu da Fundacentro, a Mara, que sempre trabalhou nessa área, trabalhou no Sereste Piracicaba, já trabalhou no INSS, a Ecleia, que trabalhou no Sereste Piracicaba, e foi do INSS também, perita do INSS, reabilitação profissional, a Lilian, que é jornalista, e outras pessoas também que são ligadas a diferentes, ou ligadas ou aposentadas, mas a maioria já ainda é vinculada a diferentes instituições, né? Eu sou vinculada à Fundacentro formalmente, né? Sou concursada lá. E nós pensamos a seguinte pergunta: será que nós fizemos todo o possível na área de saúde do trabalhador para a gente ter uma ação efetiva de mudanças das condições de trabalho? E nós tínhamos unanimemente a resposta que não, que a gente não tinha conseguido fazer ainda o possível para avançar. O que a gente diagnosticou? A gente não tem nem os dados de pessoas que são afastadas ou que são vítimas de condições de trabalho e se acidentam e adoecem. Sequer isso a gente tem. Então, quando existe uma boiada, por exemplo, você sabe o número de bois que está doente, o número de bezerrinhos que nascem. A gente tem o número de nascimentos no Brasil, mas nós não temos número de pessoas que adoecem pelo trabalho ou que são acidentadas. Essa é uma primeira coisa. É a coisa mais importante? Não é a coisa mais importante, porque bastariam poucas pessoas adoecendo pelo trabalho para nos mobilizarmos. Mas é um demonstrativo, um indicador de que esse assunto não tem tanta importância, pelo menos pelos órgãos governamentais e mesmo pela sociedade. A sociedade não se comove muito quando vê uma pessoa adoecida, transtornada, depressiva por causa do trabalho. Ela fica meia hora consternada quando cai alguém do andaime, meia horinha no máximo, e depois começa já a mexer no WhatsApp para fazer outra coisa. Quer dizer, a gente não consegue mobilizar a sociedade. E os governos, seja que governo for, não é uma questão de pessoas, mas a gente percebe o seguinte, que é uma preocupação da área de pessoas da área da saúde, de pessoas da área do trabalho e de pessoas da área da Previdência Social. Mas a Previdência Social, por exemplo, ela está interessada em saber quanto ela vai gastar. E, em geral, ela tem trabalhado para diminuir o número de gastos, mas não diminuir o número de gastos diminuindo o número de pessoas acidentadas ou adoecidas, mas sim colocando barreira para a pessoa conseguir auxílio-doença. Vocês têm observado isso. Então, quanto mais dificulta, melhor para a Previdência, porque economiza, né? Isso é uma falta de visão do sistema como um todo.
Bom, o trabalho é a mesma coisa. Estou interessado no trabalho apenas do mercado formal. E, mesmo assim, de uma parcela. Por meio do quê? As empresas têm que cumprir as normas regulamentadoras. E a gente sabe que, mesmo cumprindo as normas regulamentadoras, as empresas elas continuam acidentando e adoecendo. E, na saúde, uma parcela também fica preocupada em, bom, temos que atender os acidentados do trabalho e temos que fazer diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho. Isso é muito importante, mas os mortos e os adoecidos continuam aparecendo porque não se mudam as condições de trabalho. A gente não tem conseguido chegar nas condições, na organização do trabalho, na gestão do trabalho, como a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente não consegue chegar nisso. Por quê? Porque existe um sistema econômico que determina que as coisas sejam assim. E como é que a gente mexe no sistema econômico? A gente mexendo, começando pelo Ministério da Economia também. Vejam, agora não houve uma iniciativa do governo para vender um monte de títulos aí, não sei, 2 bilhões, sei lá, alguma coisa assim, esqueci o número, mas de títulos para o ano que vem, para que e se esgotou rapidamente isso, porque existe não, e uma parte desse dinheiro que for arrecadado é um dinheiro que vai para projetos e para economia de desenvolvimento sustentável. Bem, então, é uma iniciativa para incentivar a economia de desenvolvimento sustentável. Como vai se dar, não sei o que, a gente não sabe. Deve ter 1000 problemas aí no meio do caminho. Mas a gente não tem uma iniciativa do Ministério da Economia para proteger o trabalhador de um sistema que expõe o trabalhador a substâncias químicas, a substâncias agentes físicos, a organização do trabalho, e que está deixando um monte de acidentados e adoecidos. A gente não tem essa iniciativa, não está na preocupação do Ministério da Economia isso, nem do Ministério do Planejamento, nem do Ministério do Turismo, faz turismo de qualquer jeito. O máximo que a gente consegue é proteger alguma coisa do meio ambiente hoje, porque existe uma grita internacional também. Bem, então a gente falou, bom, essa questão da saúde do trabalhador não é uma coisa que afeta só a saúde, trabalho e previdência. Afeta todo o país, toda a sociedade. A gente tem que tentar unir isso daí. Todo mundo tem que colocar na sua pauta como é que a gente vai proteger o trabalhador das condições de trabalho e melhorar as condições. E aí a gente pensou, a gente olhou o sistema de segurança alimentar e nutricional, que se chama CISAM, que pouca gente conhece, mas que produziu um sistema enorme, desde os ministérios, mas todos os ministérios envolvidos nisso, todo mundo colocando como uma coisa fundamental que as pessoas pudessem comer e comer bem, comer coisas saudáveis, né? Passando pelas escolas, passando pelas feiras de agricultura familiar, passando por uma mobilização de setores da sociedade para isso. A gente pensou a mesma coisa. Vamos fazer um sistema, propor um sistema nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, em que todo mundo, que a gente pautasse no movimento sindical, na sociedade, nos governos estaduais, municipais e federal, isso, a proteção do trabalhador, de suas condições de trabalho e da organização do trabalho. Então, é por isso que a gente pensou nesse SINAST, né? E aí pensamos, bom, mas a gente começa só se a gente convencesse o presidente da República a fazer isso. Como nós não conseguimos convencer, neste momento, ainda o presidente da República e mais ninguém, quase, todo mundo muito preocupado com um monte de coisas, a gente falou, vamos fazer pilotos. E aí que causou a fome e a vontade de comer, né? Porque a Mariana e os demais vereadores estavam pensando já na frente parlamentar de articulação, então, mais ampla possível. E a gente pensou, então, vamos começar fazendo isso, começar a democratizar as notificações não oficiais, mas as denúncias de violências relacionadas ao trabalho, sejam acidentes, doenças, tal. E aí a gente ficou nesta... Bom, a primeira coisa, nós temos que, então, informar essa frente parlamentar, que tem a participação de todo mundo que quiser e está nessa empreitada, tem que participar, a gente tem que comunicar à sociedade dos diversos segmentos, ainda por isso que a gente chegou nessa cartilha, né? E aí, obviamente, o Sereste envolvido, e conselhos, e todos os setores, né? No lançamento estava o MST também, né, Mariana? Sim, sindicatos domésticos. Várias promotoras legais, populares, né? Então,
É isso. E essa ideia foi surgindo nesse grupo aí do Instituto Walter Lezer, aqui, e eu incluí esse projeto agora de Campinas na Fundacentro também para ter um apoio institucional, né, também maior. Bem, Maria, muito boa contextualização aqui, né, dos debates. O Dr. Marco Pérez gostaria de você. Por favor, Dr. Marco Pérez. Dr. Marco Pérez representando aqui o Sereste Campinas, e aí depois, logo em seguida, já passo para a Lília. Tem que ligar o microfone. Alô. Bom, boa tarde a todos e todas, né? São pessoas aqui bastante conhecidas, talvez o que eu fale aqui já seja um pouco repetitivo, mas eu acho que a gente precisa insistir em alguns pontos. O ano que vem nós vamos ter uma Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. É 24 ou 25? A data? Não, é dia 25, né? Mas o ano que vem a gente vai preparar. É 25, desculpa. 25. 2025. É 2025. 2025. A gente vai ter, o ano que vem a gente vai preparar, exatamente. A gente vai ter a etapa preparatória. Então, primeiro, concordar com a Maria que a saúde do trabalhador ela está intimamente relacionada com os modelos de desenvolvimento do país. Tá? Se a gente tem um desenvolvimento capitalista, pobre, periférico, nós vamos ter trabalhadores acidentados e doentes cada vez mais. Né? Se a gente tem uma mão de obra desqualificada, né, que é usada para pagar um salário mínimo, para ficar o dia inteiro lá carregando um caminhão, tá, que é o dia a dia que eu atendo aí no Sereste, nós vamos ter um trabalhador adoecido cada vez mais, dependente do SUS, né? E pior, com a reforma da Previdência aí que o nosso ex-presidente, não vou falar o nome, o inelegível, aprovou, né? Os trabalhadores estão aposentando mais tarde, só que não, porque eles ficam doentes antes, ficam desvinculados da Previdência e não se aposentam nunca. Vão só lá com o BPC, com o salário mínimo, aos 65 anos. Então, nós estamos vivenciando uma extrema crueldade com os trabalhadores de meia-idade que estão prestes a se aposentar. Tá? Não dá para imaginar um trabalhador da construção civil com 60 anos carregando saco de cimento. Ele vai ficar doente. Não é que ele pode, ele vai ficar doente e não vai se aposentar, porque ele vai ser mandado embora. Um trabalhador com 60 anos e doente não vai conseguir emprego em lugar nenhum do mundo, né? Ele vai perder o vínculo com a Previdência e não vai se aposentar. Né? Eu tenho pacientes, trabalhadores do Sereste que contribuíram. Né? Teve um, que é um caso mais triste, que foi catar latinha na rua, porque não tinha mais. Ele perdeu o vínculo com a Previdência, ele era sozinho aqui em São Paulo, a família toda do Nordeste, foi catar latinha na rua. Tá? Um trabalhador que contribuiu anos com a Previdência. Né? E acabou perdendo o vínculo, ficou doente, estava aí com meia-idade, aí, com 50 e tantos anos. Então, essa realidade parece que não está sendo pautada no governo. Tá? Então, eu vou falar atualmente em relação ao governo atual. Né? Eu acho que nós tivemos um grande refresco na Fundacentro. Né? Eu acho que a presença do Torinho na Fundacentro deu uma revigorada. Né? A Fundacentro estava extremamente enferrujada, não sei se a Maria concorda comigo, mas muito estagnada, né? Parecia água parada a Fundacentro. E deu essa revigorada. Só que da área do Ministério da Saúde, nada. Não aconteceu nada até agora. Nós estamos em novembro. Tá? Não teve uma portaria importante em relação à saúde do trabalhador. Enfim, da área do Ministério da Saúde, a saúde do trabalhador está medíocre. Igualzinho ao que estava do ano passado. Não mudou nada. Nada, absolutamente nada. Né? Da Previdência Social, parece que os períodos estão um pouquinho mais simpáticos, estão menos ruins esse ano, estão menos. É engraçado, mudou o presidente. Parece que eles estão, né, sendo menos cruéis. Só que, em termos estruturais,
qualitativos, também não mudou absolutamente nada. Nada. Nós temos uma estrutura de previdência social que foi montada na época do INPS, da ditadura militar, uma estrutura extremamente centralizada, que o trabalhador que contribui todo mês não participa da sua gestão. O Conselho Nacional de Previdência Social é quase que uma piada. Tá? Alguém sabe? Alguém aqui é de alguma central sindical? Alguém é da CUT ou da Força Sindical? Não. CUT. Você sabe quem é o representante da CUT no Conselho Nacional de Previdência Social? Alguém sabe aqui? Pois é, tem um representante de vocês lá. Né? Então, está péssimo. Gente, né, não estamos avançando absolutamente nada na área de saúde do trabalhador no atual governo. Tá? Falo isso com muita tranquilidade. Eu participei dos 2 governos do Lula e dos 2 governos anteriores da Dilma. Tá? Eu fui do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência Social e fui do Ministério do Planejamento. Né? O que nós estamos vendo aqui realmente é nenhuma preocupação com essa área. Então, se nós não movimentarmos, vai acabar o governo, a gente vai continuar igual ou pior. Tá muito ruim. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de falar, aqui em Campinas, saúde do trabalhador em Campinas. Né? Bom, as pessoas que são daqui já conhecem a estrutura, aqui tem toda uma história de participação de sindicatos. Né? Mas nós temos... Também a saúde trabalhadora aqui está estagnada, completamente estagnada. Né? O Sereste, o Sereste que já chegou a ter 5 médicos, ele está com 2 médicos, os 2 para se aposentar, o Sabino esse ano e eu daqui o ano que vem ou o outro, no máximo. Então, né, está totalmente estagnado. Nós fizemos cerca de 400, pouco mais de 400, eu não peguei aqui, eu fiz a planilha, mas não trouxe, pouco mais de 400 diagnósticos de doenças relacionadas ao trabalho no município nos últimos 3 anos. Tá? 92% foi feito pelo Sereste, pelos 2 médicos que estão no Sereste. Quer dizer, se não tivesse esses 2 médicos, não tinha doença do trabalho registrada no município de Campinas. Para vocês terem uma ideia como é que está aqui a saúde do trabalhador neste município. Tá? Então, aqui eu acho que há o espaço para se colocar, né? Inclusive para se cobrar do executivo algumas ações. Né? Esperemos, né, que o ano que vem melhore. Né? Vamos ver que promessa tem. O salário dos médicos aqui está estagnado há anos já, desde o tempo da pandemia. O reajuste que teve foi menor do que a inflação, então nós estamos com uma defasagem de salário. Se eu não tivesse para me aposentar, eu já estaria longe de Campinas há muito tempo, já teria saído daqui. Isso aqui está dando 2 plantões por mês, é o meu salário. Então, é ridículo. Está muito ruim, né, a situação. Bom, por último, eu acho que assim, a Maria falou do SINAST, que é uma ideia muito importante. Né, eu valorizo muito essa ideia enquanto ideia e movimento social. Né, eu acho que a gente precisa fazer um movimento para a saúde do trabalhador ser mais integrada. Tá? Só que a gente precisa ter uma cobrança institucional para que ocorra essa integração. Não existe integração nenhuma entre saúde e previdência social. A perícia do INSS não conversa com os médicos da saúde pública, é um absurdo. Não conversa. Né? Não tem um espaço de diálogo, não tem uma instância, nada. Né? É um absurdo. Para vocês terem ideia dela, na Itália... Né? A Itália tem um sistema de... Na Itália é um pouco diferente do Brasil. Na Itália eles têm 2 institutos, né, de previdência públicos. Tem um que é só de acidente de trabalho, eles valorizam muito mais a questão do trabalho, tá? Que é o INAIL, que é só para acidentes e doenças do trabalho. Que lá tem uma perícia extremamente sofisticada, que eles vão no ambiente de trabalho, intervêm, enfim. E tem um outro para a Previdência Geral, que é o INPS, se chama INPS também, lá na Itália. Para vocês terem ideia, no INPS não tem perito. Não tem perito. Quem faz a perícia é o médico da saúde pública, ele entra lá no sistema e vê, e ele tem fé pública, é preparado para isso. Claro que ele não vai fazer besteira, porque ele vai ser punido se ele fizer besteira. Né? Ele vai na casa do paciente fazer a perícia. A perícia é muito mais sensível.
né? Quer dizer, na casa do cara. Então, se o cara estiver trabalhando por fora, ele vai ver. Se ele estiver fraudando o que a Previdência fala, ele vai ver. Ele vai na casa. A perícia é feita na casa do paciente, do contribuinte, né? do segurado da Previdência de lá. E é a saúde pública que faz isso. Tem um médico que vai lá e faz isso, né? Não tem perito do INSS na Itália. Né? Não existe isso, essa figura. Né? Sai muito mais barato para o Instituto, que não tem que ter esse quadro imenso, né? E empodera o médico de bairro, o médico da região, que conhece a realidade, sabe o que está acontecendo. Então, estou dando um exemplo, como a discussão nossa previdenciária está parada no tempo. Ó, essa estrutura de previdência que está aí, quem criou foi a ditadura militar, sem participação do trabalhador, né? Extremamente verticalizada. O SUS, que já tem 30 anos, ele é descentralizado, tem a parte municipal, tem conselho municipal. A Previdência não tem nada disso e sempre foi assim desde a época da ditadura militar, gente. Essa discussão parece que tudo bem, né? É tudo bem ser assim, então tudo bem. Tá? Então era isso que eu tinha só para provocar. Obrigado, viu? Obrigado, Mara. Obrigada, doutor Marco Pérez. Eu vou passar a palavra para a Lilian, para ela fazer a apresentação do material. Antes disso, anunciar aqui a presença do Paulo Tavares Mariante, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, do Valdemir Gomes, que é do Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas, o Ayrton Afonso Esquisato, do Sindicato dos Metalúrgicos, a Cláudia Maria, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Fundação Casa, a Taíde de Assis e Yuri Teixeira, que são do CITESESP, e a Poliana Regina, que é fisioterapeuta do Sereste, também agradecer a presença. E vou passar a palavra, então, para a Lilian, para apresentar o material. Depois a gente vai abrir para as contribuições, sugestões. Lembrando aqui que esse material, né, é um material que está em aberto, né, é um material que está em construção. Então, também esse é o momento de as pessoas opinarem sobre o que acham, né? A gente está com essa preocupação de que seja um material que consiga chegar nos trabalhadores, consiga comunicar, que consiga, enfim. E acho que é interessante que as pessoas opinem sobre o material. A ideia é nós fecharmos o material aqui nessa reunião e a gente poder também discutir como que a gente faz para rodar o material, imprimir o material, circular o material nas redes sociais, fisicamente também, para que a gente possa enfim, fazer esse trabalho de comunicar as pessoas e incentivar o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras a reportarem essas violências, a fazerem denúncias, a reportarem as violências que estão sofrendo no seu cotidiano. Vou passar a palavra para a Lilian, então. Boa tarde, boa noite já, né, para todo mundo. Então, a gente fez a ideia de fazer esse material, decidimos fazer um folder bem curtinho, bem fácil de manipular e de distribuir, que é uma página, e frente e verso, dobradinha, e uma cartilha um pouco mais um aprofundamento maior das coisas, né, dos assuntos. A Maria vai distribuir, depois vou apresentar ali, que a gente só fez a impressão PB. Então, a proposta, o texto depois a gente lê a hora que entrar lá, mas a proposta é que esse folder seja A4, porque é fácil, é o tamanho do papel sulfite, você pode imprimir em qualquer lugar, na posição horizontal. Aí a gente vai ter uma versão, tanto da cartilha quanto do folder, um arquivo de 4 cores e um arquivo em PB, para que as pessoas, de forma fechado de uma maneira que vocês possam imprimir em qualquer impressora. Então, você pode imprimir numa impressora profissional, numa gráfica profissional, se vocês tiverem acesso, de uma maneira mais barata, porque ela também só tem 2 cores no miolo, né? Então, fica mais barato de fazer, quanto numa lan house ou na impressora do sindicato, na impressora de casa. Dá para imprimir em qualquer lugar, do jeito que a gente formatou, né? Então, esse é o que vocês estão vendo aí, coloridinho ele fica assim.
Tem essas duas áreas aqui para logo e crédito, que aí a ideia é que a instituição que for imprimir para distribuir, insira o seu logo aqui, certo? Aqui no folder a gente vai ter... E o crédito pode ser a frente parlamentar, se a gente não quiser deixar só para ser mais generalistas, né? Nessa coisa. Aí essa segunda, abrindo a primeira aba, fica assim. E depois esse é o cartaz, que pode ser usado como um cartaz também. A gente tem uma versão disso em A3, que ele fica um pouco maior. Então, se vocês quiserem imprimir um cartaz, a gente pode fazer um arquivo também em A3, que aí fica um pouco maior. Eu deixei no A4 porque é mais barato. E se for na impressora caseira, vocês não vão conseguir imprimir no A4, né? No A3. E aqui é o verso. Então, a gente tem dois... o verso daquela página que vira o folder, né? Se já posso virar? Eu espero um pouquinho. O folder acaba aí. Então, eu acho que eu distribuí alguns folders, a ideia é isso. Eu acho que ficou um pouco... As pessoas estão conseguindo ver assim, quem somos? Aí a resposta é, somos trabalhadores, não é isso? Isso. Vivemos do trabalho. A frase é assim, ó, a sequência. Quem somos? Vivemos do trabalho, então somos trabalhadores. E sofremos violências, desvalorização, ordens impossíveis, aí tem uma série de violências. Se algo assim acontece com você, denuncie para a frente parlamentar, conte para a gente, conte com a gente. Aí, quando você vira do lado de trás, você tem uma área para colocar os contatos, certo? Ou a gente pode pôr aqui embaixo, nessa parte de baixo, embaixo da frase, conte para a gente, conte com a gente. De método, nós vamos discutir primeiro o folder, depois a cartilha. Talvez seja bom apresentar tudo. Porque a gente discute o todo, porque tudo aí junto. fica mais... Porque é o mesmo, o mesmo mais... conceito, ali só a cartilha só aprofunda um pouco a discussão, né? Eu acho que é melhor a gente debater, a Lília apresentar tudo e depois a gente discute tudo. Tá? Ficou fácil, assim, nesse material que está dobradinho, tá fácil, né, de ver como é que funciona. E, ó, esse é a contracapa dele fechadinho, né? Porque aí você vira quem somos, do campo, da cidade, da coisa. Bom, a cartilha é o mesmo conceito, né? Ela é em A4, são 16 páginas que, quando vocês forem imprimir, vocês escolhem lá a forma livreto, ele já vai fazer a paginação direitinho, em PB ou 2 cores. Quer dizer, a gente vai ter 4 cores, na capa e na contracapa, e 2 cores no miolo, ou então tudo PB, certo? Preto e branco, né? PB é preto e branco. Então, a capa é aquele jogo de palavras, né, de ações, de agressões que tem no folder já, é a mesma imagem. Aqui a página 2. Na página 2 eu deixei em branco porque é para colocar todos os logos da frente parlamentar, os créditos, toda a identidade aqui. Aqui na frente, a gente deixou esse espaço aqui que pode ser ou usar como logo da instituição que vai imprimir e distribuir. Se for alguém que vai pagar a impressão para fazer generalista, para todo mundo distribuir, a gente pode colocar frente parlamentar, enfim, o nome da frente aqui, ou pode deixar sem nada, certo? Isso a gente escolhe. E aqui dentro é que vai ter toda a identificação de quem é o grupo, quais as entidades que fazem parte e tal. Aí a gente tem uma apresentação. Vocês querem ler a apresentação, que a gente vai lendo? Sim, então, peraí, deixa eu só pegar meu óculos para eu poder ler. Então, só para resgatar esse conte para a gente, conte com a gente,
foi um mote que foi criado pelo Ministério da Saúde. Você estava lá, né, Marco, nessa época? Acho que o Marco estava lá, nesse Conte para a gente, conte com a gente. Foi o Boré. Foi o lema da terceira Conferência Nacional do Trabalhador. Você estava lá no Ministério da Saúde, né? Isso, e foi uma ideia da Oboré, que é um grupo de jornalistas. E eu insisti muito em pegar ela para nós, porque é um resgate. É um bom mote. É um resgate, né? Então, vamos lá, gente. Apresentação. Esta cartilha foi idealizada e produzida pelos integrantes da Frente Parlamentar de Enfrentamento das Violências Relacionadas ao Trabalho, da Câmara Municipal de Campinas, como uma ferramenta para levar informação e orientação aos trabalhadores. Ela esclarece como e em quais circunstâncias acontecem as agressões e orienta o que fazer. O objetivo da Frente Parlamentar é discutir a intenção, a ideia e o início de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que considera o trabalho seguro como um direito humano fundamental. Esta cartilha é parte da primeira ação, que pretende criar um canal de denúncias de vítimas de violência relacionadas ao trabalho e de intervenção sobre os problemas identificados. Esperamos, assim, dar vida ao mote que escolhemos para este movimento. Conte para a gente o seu sofrimento e conte com a gente para se livrar dele. Aí, essa foi a apresentação da cartilha, agora vamos à introdução do assunto. As violências relacionadas ao trabalho estão presentes na vida das pessoas de diferentes maneiras, tanto nas condições de trabalho e nas formas de organização do trabalho, quanto nas relações sociais e entre os colegas de trabalho. São situações que violam os direitos fundamentais da pessoa, como a saúde, a liberdade, a dignidade, a vida privada e coletiva, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Trata-se de um fenômeno social que afeta um grande número de trabalhadores e trabalhadoras, historicamente presente no modelo econômico de produção implementado no Brasil e que nos dias atuais está associado ao padrão capitalista neoliberal de organização e gestão da força do trabalho, adotados pelas organizações privadas e espraiados nas políticas públicas. A sociedade brasileira, que ainda conserva as marcas do longo período colonial de escravidão das populações indígenas e negras, mantém relações autoritárias de mando, fortemente hierarquizadas entre um pequeno grupo de pessoas pretensamente legitimadas como superiores e uma numerosa classe trabalhadora que precisa garantir seus recursos de sobrevivência. Relações estas que alcançam diversas esferas da vida: a família, a escola, a igreja, as relações amorosas, o comportamento social nas ruas, o tratamento dado pelo Estado aos cidadãos e a organização e as relações de trabalho. Dentre as manifestações das violências relacionadas ao trabalho estão os acidentes de trabalho, as doenças relacionadas ao trabalho e as situações de assédio moral no trabalho. Os acidentes de trabalho estão relacionados à exposição de perigo e risco à saúde dos trabalhadores, colocadas pelas condições e formas como o trabalho está organizado pelos empregadores. No entanto, quando esses acidentes ocorrem, levando à morte ou à incapacidade, há todo um sistema institucional legal dirigido à redução das responsabilidades daqueles que organizam e gerenciam o trabalho, por meio de análises que desconsideram os aspectos negativos do processo de trabalho e buscam encontrar as suas causas no comportamento das próprias vítimas, mantendo inalteradas as condições inadequadas e perversas de trabalho. As doenças relacionadas ao trabalho seguem a mesma cartilha de individualização dos adoecimentos, direcionada para situações de comportamento e de vida privada daqueles que trabalham, através de diagnósticos não associados às determinações e exigências do trabalho. E, finalmente, a faceta mais complexa do fenômeno das violências relacionadas ao trabalho, que, por sua natureza simbólica e penetrante no emocional das pessoas, são mais difíceis de serem identificadas e reconhecidas socialmente, que são as atitudes discriminatórias e vexatórias presentes em larga escala no dia a dia das relações de trabalho e que foram conceitualmente definidas como assédio moral.
O assédio moral pode ser definido como condutas gerenciais abusivas, em geral, frequentes e repetitivas, que se manifestam por meio de palavras, atos, gestos, comportamentos ou de forma escrita, com a finalidade de humilhar, constranger e desqualificar os trabalhadores e trabalhadoras, afetando sua vida profissional e pessoal e atingindo sua saúde física e mental. Fiocruz, 2022. Em todos os tipos de violências relacionadas ao trabalho mencionados, permeia a invisibilidade social, a qual se constituem obstáculos tanto para ações de reparação legal de danos, as assistenciais e as de reabilitação profissional dos atingidos, quanto para as ações de prevenção de novos casos. Isso gera um silêncio epidemiológico nefasto, que contribui para a permanência dos altos índices de ocorrência dessas violações no Brasil. Frente Parlamentar de Enfrentamento das Violências Relacionadas ao Trabalho. Criada na 18ª Audiência Pública da Câmara Municipal de Campinas, realizada em 15 de junho de 2023, a Frente Parlamentar de Enfrentamento das Violências Relacionadas ao Trabalho tem o propósito de se constituir em uma rede formada inicialmente por parlamentares, sindicatos, movimentos sociais, universidades e serviços públicos de saúde do trabalhador, focada em 2 grandes eixos de abordagem, sintetizados na palavra de ordem: conte pra gente, conte com a gente. Uma palavra de ordem que animou e definiu o objeto da rede de atenção em saúde do trabalhador do SUS, a Renaste e seus serviços, os Serestes, na primeira década dos anos 2000, e que agora novamente atualizamos, sob uma outra perspectiva, com objetivos futuros de maior alcance, na defesa de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, SINAST. Este sistema que propomos envolve a intersetorialidade governamental de vários ministérios, da Economia, Agricultura, Meio Ambiente, Educação... Peraí, gente, que eu fiz besteira aqui. Comunicação, entre outros, além dos tradicionais saúde, trabalho e previdência social, as várias instâncias de participação social com enraizamento nos estados e territórios, bem como institutos de pesquisas e extensão, Fundacentro, IPEA, DIEESE, DIESAT e outras instituições de interface. O SINAST é balizado pelos princípios constitutivos do SUS, Sistema Único de Saúde: universalidade, integralidade de atenção e participação social. Não se restringe ao mercado formal, ao contrário, abarca todas as formas de trabalho remunerado. No eixo Conte pra gente, é tarefa urgente democratizar a denúncia e o registro de condições de trabalho perigosas, insalubres e violências e suas repercussões em acidentes de trabalho, adoecimentos relacionados ao trabalho e situações assediadoras, garantindo o direito aos trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, de comunicar sem login, de forma simples e de fácil manejo digital. No eixo Conte com a gente, queremos ouvir, acolher e assistir as pessoas que foram vitimadas por acidente de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, ou sofreram várias formas de violência relacionadas ao trabalho, os abusos de poder, as violações de direitos humanos do trabalho e no trabalho, compreender os processos de trabalho em que elas ocorrem e as técnicas gerenciais utilizadas para a aceleração dos ritmos de trabalho, atrelamento a metas e intensificação da produtividade e dos lucros do trabalho. Há um cenário adverso de agravamento das mazelas do trabalho diante do aumento brutal da informalidade e da precarização do trabalho, expressado pelos altos índices de acidentes, doenças físicas e mentais e suicídios. Somente a partir destes desvelamentos conseguiremos desenvolver estratégias conjuntas, interdisciplinares, interinstitucionais e intersetoriais de intervenção e transformação social. Situações de assédio moral no e do trabalho. Não ter pausa e locais adequados para alimentação. Ser abusivamente controlado no uso dos sanitários. Ser humilhado por meio de falas ou fotos em murais ou rede social. Ser obrigado
a usar roupas ou acessórios bizarros, ser xingado particular ou publicamente, ser isolado ou impedido de se comunicar com os colegas, receber ordens impossíveis de serem cumpridas, ser obrigado à ociosidade para criar imagem de inutilidade e incompetência, ser sobrecarregado na divisão de tarefas, ser ridicularizado, ser ameaçado constantemente de demissão, ser obrigado a trabalhar em locais insalubres, sujos e no manuseio de produtos que provocam mal-estar físico e emocional, ser controlado por meios que ofendam a dignidade e a autonomia, ser discriminado por raça, orientação sexual, religião, lei de cotas ou no retorno ao trabalho depois de afastado por incapacidades. Aí, essa última página, a gente precisa ainda escrever um texto chamando as pessoas para ações coletivas, falando, olha, se você está sozinho, não fique sozinho. Se você está sofrendo qualquer uma dessas coisas ou qualquer outra que te deixe em uma situação de incômodo ou de sofrimento, não fique sozinho. A saída é se juntar e procurar a sua instituição. Aí a gente pode falar desse lugar do Sereste, né, que vai reunir, né, vai centralizar essas informações e tudo. Então, esse texto ainda precisa ser construído. E tem algumas coisinhas, assim, por exemplo, que eu já vou avisar. Então, tem um negrito aqui que faltou. Eu estou achando que está muito trabalho no texto. A gente pode tirar um pouco do trabalho, que isso é uma coisa que a gente só percebe lendo alto mesmo. Mas esses são ajustes finos que a gente faz antes de fechar o texto total, tá? Vocês têm que ver mesmo a estrutura e o conteúdo, se... Conteúdo e a linguagem. E a linguagem, se está bom, se está todo mundo entendendo tudo, né? Então, é isso. O que é importante é a comunicação, né? Quer dizer, então, a pessoa que recebe, ela vai se sentir atraída a ler? E está faltando também a legenda da foto. Por exemplo, essa foto é daqueles meninos que caíram do andaime recentemente lá em São Paulo, né? Então, a gente precisa identificar essas coisas. Obrigada, Lilian. Eu vou abrir a fala, então, para aqui, para o plenário, para opiniões, sugestões, contribuições, enfim. Vocês podem pedir para eu colocar na página que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário de algo específico, só falar que eu volto lá onde vocês querem. Boa noite. Cláudia Maria, presidente do Sindicato dos Servidores da Fundação Casa. Obrigada pelo convite, vereadora. Nós estávamos aqui até conversando, a gente achou bacana esse trabalho. Parabéns a todos que estão contribuindo, né? Não diferente, então, de demais trabalhadores de outros lugares, os servidores da Fundação Casa também passam por uma questão de violência no trabalho. A violência no trabalho nossa passa por questões psicológicas, principalmente, né? E tem aquela, vou falar assim agora, a violência física. A psicológica, com certeza, ela está em primeiro lugar dentro da instituição. Só um adendo em relação à cartilha, uma opinião. A maioria vou falar dos servidores, mas aí eu vou falar das pessoas em si, né? Elas gostam realmente de ler algo colorido. Assim, grandes textos como jornais. Eu vou te dizer isso como presidente, porque nós fazemos sempre várias matérias, não colocar textos muito longos, porque as pessoas começam a ler e se cansam. Hoje, a gente, infelizmente, eu acredito que a gente está lendo menos. A gente já leu muito mais, né? Então, acredito, Lígia, né? Lilian, que quando a gente quer passar algo em termos de comunicação, sabe aqueles tipo tiragens dos gibis, aquelas coisas assim, balões, só opinando, tá? Com toda a humildade, assim. É a dificuldade que às vezes a gente da imprensa também do sindicato em tentar passar. Quando você passa textos bem colunas de jornal, a pessoa olha assim, nem todo mundo
se agrada. Muitos trabalhadores têm também a dificuldade também da leitura, da compreensão, né? Então, assim, talvez dar uns espaçamentos um pouquinho mais dentro dos textos, aumentar um pouquinho mais a letra, as partes que chamam um pouquinho mais a atenção. E aí eu não vi ali se vocês colocaram, por exemplo, conte com a gente, falem com a gente e conte com a gente. Mas também, assim, além da pessoa contar, mas assim, quais os direcionamentos que vai ser dado para essas pessoas? Porque aí eu também até gostaria de estar levando isso para São Paulo, para estar levando essa ideia para a Câmara lá em São Paulo e pedir para fazer uma unificação disso. Não que eu também não poderia já me aproveitar dessa situação para a cidade de São Paulo e outras cidades. Achei muito bacana. Mas, se a gente puder ampliar isso daí, se houver uma autorização, eu agradeço. Achei muito legal. Mas aí eu gostaria de saber disso. Conforme a pessoa entra em contato, como nós temos servidores que entram em contato conosco por diversas situações, às vezes deixa também de entrar em contato por medo, por perseguição. Isso eu tenho certeza que ocorre em todos os lugares. Onde há trabalhador e trabalhadora, isso ocorre. Então, assim, também pedindo para que esse trabalhador, né, não fique com medo de dizer que ele está daquela forma. E aí, também, com isso, a gente diminuindo também a questão da violência, como ele sobre essa violência psicológica, do suicídio. Porque nós temos também, dentro da instituição, servidores que, do seu lado, de repente, aparenta estar bem, está rindo, tal, mas por dentro, sabe aquela coisa? Coloque um sorriso no seu rosto, mas por dentro ele está destruído, né? E aí tentar também ajudar essas pessoas que pode estar bem do seu lado e no final não está, mas como que a gente chega? Como que a gente consegue inserir essas pessoas, fazer elas terem a coragem de vir se abrir, e contar conosco que elas não vão ser prejudicadas em momento nenhum ao se abrir, né? E é isso. Obrigadão. Tá? Deus abençoe a todos, nós estamos aqui. Eu acho que a gente podia fazer um conjunto de falas e depois responder, porque senão vai ficar, né? Acho que a gente ganha em tempo e também em conteúdo. Paulo, depois a Glória. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Primeiro, parabenizar, acho que a iniciativa é muito importante e as falas na mesa já colocaram assim, os desafios que a gente tem, né? Todo esse processo de desmonte. Aqui, no caso do município de Campinas, a gente tem hoje uma rede de urgência e emergência avassaladora e acelerada da terceirização, que é uma destruição da rede, né? Ela já tem, inclusive, quase uma secretaria de saúde paralela, que é a Rede Marigatti, que é um erro na origem. E, ao mesmo tempo, como o Marco falou, o Sereste vive um processo já de um bom tempo de sucateamento e de estrangulamento da sua condição efetiva de atuação. Então, acho que é importante para a gente, do Conselho Municipal de Saúde, essa questão ser colocada, porque esse é um dos desafios que nós temos. Estamos brigando muito a dificuldade de se conseguir, por exemplo, que a Prefeitura apresente de maneira objetiva e explícita o quadro de trabalhadores e trabalhadoras, que recursos humanos é uma expressão que eu prefiro não falar e peço que, de preferência, não se use, que é a expressão patronal. O quadro de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, eles sequer têm, eu acho que são duas coisas, coragem e capacidade de apresentar o quadro necessário. É impressionante isso. Então, hoje, se alguém perguntar qual é o número de trabalhadoras e trabalhadores que a gente precisa da rede de saúde de Campinas, ninguém vai obter essa informação. O que já é sintomático assim, do que vem acontecendo. E aí eu queria colocar aqui, além de, primeiro, concordar, né, com a companheira, acho que o material ele tem que ser muito acessível. Eu fiquei pensando aqui se a diagramação é uma diagramação muito bem feita para o material de leitura, na minha opinião, para quem está acima da média da leitura do Brasil. Sinceridade. Se for um material assim para chegar mais na base, eu olhei e fiquei pensando em tópicos. Não é o jeito que eu gosto de fazer quando eu escrevo as coisas, mas eu tenho me convencido a fazer isso para chegar, por exemplo,
A própria Mariana sabe, porque mandato e, junto com os outros mandatos, a bancada de esquerda tem ajudado a gente a ter o nosso material do Movimento Popular de Saúde e do Conselho para defender o SUS na praça. O material é com tópicos. Depois de um tempo, as pessoas nos convenceram disso. Isso é a primeira questão. Em relação à linguagem propriamente dita, tem uma companheira do Movimento Nacional da População em Situação de Rua que, numa reunião, ela fez não era para ela, mas ela estavam falando e um companheiro da OAB propôs moção de repúdio. Ela, o que é repúdio? Nós aqui vamos dizer, que isso? Que nem outro dia, genocídio do povo palestino. Eu falei, explica genocídio, pressupor que todo mundo entende pode não ser um bom caminho. Então, queria colocar essas questões e, como já tinha falado com a Mari, eu acho que a gente precisa trabalhar e acho que, inclusive, conselho, a gente vai ter que ver com os parceiros para ser também parceiro na distribuição desse material. E, por último, para ver como que a gente pode fazer para que, com todos os problemas que ela tem, e não são poucos, mas que a nossa rede de atenção básica, atenção primária, consiga, minimamente, né, Marco, trabalhar isso aí. Porque a quantidade de pessoas que vão no centro de saúde todos os dias, o do centro tem uma particularidade maior, porque ele é mais. Mas não tem centro de saúde nessa cidade que não receba toda semana, pelo menos, pessoas vítimas de violência no trabalho. Agora, se o centro de saúde tiver sem a mínima capacidade de olhar para isso, vai ser muito difícil. Mas a cartilha pode ajudar. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido também. Era isso. Mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. Obrigada, Paulo. Glória e depois a Elisa. Boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa. Eu estava pensando aqui, pelo tempo que eu atendo trabalhador dentro do sindicato, a gente sempre esbarra numa questão que é difícil fazer o trabalhador compreender. E aí eu não sei se, de repente, nessa cartilha a gente consiga colocar algum tópico chamando essa atenção. Por quê? Como a companheira lá disse, o trabalhador tem muito medo até de ir no sindicato abrir uma CAT. Você recebe trabalhador que, assim, que se ele tivesse, vamos por Maior Norte, que no comecinho ele tivesse buscado ajuda em vez de ficar com medo, né, ele não estaria numa situação de hoje, se ele for fazer um exame demissional numa empresa, ele não passar. Então, aí que eu falo, eu converso com quem eu atendo, mas, assim, eu acho que tem que expandir isso aí. O trabalhador não tem que ter medo de, logo no começo de uma doença, procurar ajuda, porque ele vai ser mandado embora da mesma forma mais para frente. Ele diminui a produtividade e vai ser mandado embora. E ainda com a situação de não conseguir mais ingressar em empresa nenhuma. Isso daí tem que ser chamado a atenção para o trabalhador. Ele tem que entender que, quanto mais ele segura uma situação de saúde por medo de ser demitido, vai chegar uma hora que ele vai ser da mesma forma, ele vai estar tão detonado que ele não vai conseguir. Eu conheço trabalhador que, hoje, que está trabalhando por conta, fazendo qualquer coisa, porque não conseguiu ingressar de novo no mercado de trabalho. Eu acho que, se a gente conseguisse para algum tópico chamando a atenção do trabalhador para essa situação, entendeu? É melhor ele ser demitido ainda com saúde, né, no começo de uma coisa, do que depois que tiver detonado. Era essa contribuição que eu queria trazer, gente. Obrigada. Tá. Eu acho que vamos fazer as falas e depois, no final, a gente faz os comentários aqui, né? Então, é a Elisa, depois é o Wilson. Boa noite a todas, a todos, a todos. Ia falar primeiro, parabenizar. Sintam-se parabenizadas e parabenizados. Eu achei que o material está bem interessante, muito amplo, no sentido de que traz a discussão do adoecimento vinculado ao trabalho e o trabalho, por sua vez, vinculado ao sistema político-econômico, né, desenvolvido no país, que, por sua vez, tem heranças aí na escravidão e na exploração dos povos originários. Né? Isso eu acho muito importante, muito interessante. E essa discussão do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e das Trabalhadoras e da trabalhadora, eu acho muito interessante. Eu estava discutindo isso no Diese, né, que a gente faz essa discussão de política econômica, macroeconômica,
né, de conjuntura, quando vai fazer análise de conjuntura no movimento sindical ou em qualquer outro lugar, no jornal. E a discussão é o índice de emprego, né, e não a qualidade do emprego. Né? O Ministério da Fazenda ele vai comemorar quando o índice de desemprego cai. Né? E a gente está vivendo isso hoje. O índice de emprego está aumentando, a remuneração média dos trabalhadores não está aumentando. Né? Então, o que está se criando são trabalhos pior remunerados e, com certeza absoluta, com piores condições de trabalho. Né? Então, essa interseccionalidade que vocês colocam aqui, assim, eu achei muito, muito importante, nos falta e muito. Uma coisa que eu senti falta, lendo, é se eu fosse um informal, né? Que tipo de informal? Né? Vamos ver, aplicativo. Ou eu trabalho numa banquinha de camelô, sei lá. Se ele ler esse texto, ele não vai se identificar, porque a maior parte dos exemplos e das discussões são vinculadas à gestão do trabalho, às condições criadas por outros, né? Porque o motorista de aplicativo, né? Ele não vai entender aquela condição de trabalho sendo imposta, né, de fora para dentro, seja do sistema capitalista, seja do... Né? Fica difícil para ele fazer essa ligação das condições do próprio trabalho como uma questão social, socialmente definida, e não como, né, acaba sendo a escolha dele, ou depende dele deixar o negócio limpo, ou até mesmo a questão das horas de trabalho. Eu preciso trabalhar 12 horas, senão não rendo tanto. Mas, né, é difícil ele vincular isso como uma responsabilidade da formação da sociedade. Então, eu acho que no texto, assim, para o trabalhador terceirizado ou não, mas que tem... Ou até informal, por exemplo, a diarista, mas que ela tem uma patroa, isso fica mais fácil. Os que não têm, e ainda assim são trabalhadores e são explorados pela sociedade, né, que impõe essa exploração de uma outra forma, aí eu acho que a cartilha não dialoga. Não que eu soubesse, eu não saberia como fazer, mas eu acho que ela não dialoga. Entendi. Wilson, depois a Amara. Boa noite a todos mais uma vez. Wilson Torinho, Sindicato de Construção Civil de Campinas, Sinticum. Eu não sei se eu posso fazer sugestões ainda, né? Pode? Pode. Deve. Para isso que nós viemos. Essa reunião é para não só para o folder, né? Mas também para, de uma forma sem estrutura. Referente à transformação social, o que eu vejo que a gente pode, como sugestão, não aceitar os termos muito utilizados aí, né? Que muitas vezes já vem do patrão esse termo, e a gente evitar usar esses termos ou mudar para causar transformação social. Por exemplo, termo referente à escravidão, né, contemporânea. Análogo à escravidão, esse termo, deixar de usar, né, mas começar a usar o termo escravidão contemporânea, que acontece na prática, onde o trabalhador não tem mais, se ele não tem carteira assinada, ou se o salário está atrasado, está longe da família ou isolado, não é análogo, ele está em escravidão. E muitos trabalhadores aí foram desaparecidos, desovados, morreram, ficaram doentes. E outra coisa, para nós analisarmos também, para trazer essa transformação social, o termo médico do trabalho na empresa, mudar esse termo para médico da empresa. Porque, muitas vezes, o médico do trabalho na empresa ele está no fluxo do patrão, e esse termo eu acho que não causa uma transformação social, né? Mas, ao contrário, causa algo favorável que facilita a vida do patrão de não trazer devidos cuidados para o trabalhador. A outra questão é sobre a lei. Existe uma lei federal, né? Mas nós, em Campinas, não temos a lei municipal de perda de alvará para empresas principal escravagistas e empreiteiras escravagistas em Campinas, não
não tem essa lei municipal. Se nós, como frente parlamentar, poderíamos fazer essa lei no âmbito municipal. Porque se fica só no âmbito federal, acaba jogando para cima e as coisas estão acontecendo aqui no município. Outra questão, e até que o doutor Marcos falou, é sobre o empoderamento dos médicos, garantindo a abertura do CAT no atendimento de emergência. Eu sei que é obrigação da empresa, mas para a gente combater a subnotificação, né? Porque muitas empresas enrolam o trabalhador a não abrir o CAT, a não fazer o CAT. E a gente, se for ver os números reais, eu entendo que tem muita coisa subnotificada. E essa é a minha contribuição. Obrigado a todos. A última inscrita. Um pouco duas falas, né? A fala da Maria, quando ela coloca que nesses 40 e tantos anos que a gente está na militância, que a gente tem a sensação de ter feito pouco, né, com a fala da Glória. Porque o que a Glória está colocando é a gente conseguir detectar precocemente, né? Quer dizer, se a gente considera que o direito a um trabalho seguro e saudável é um direito humano fundamental, a gente tinha que trabalhar na pré-violação, né? E hoje, a gente vem trabalhando todos esses anos muito mais na reparação de danos, quer dizer, você melhorar um sistema de notificação, você conseguir fazer um nexo causal, você criar dados de magnitude, tudo isso é para reparação de danos, quer dizer, o trabalhador já está adoecido, né? A gente precisava encontrar um caminho da prevenção. Eu sei que não é fácil, né? Então, quando a Glória coloca, por exemplo, essa questão do trabalhador não ter medo, né, dele poder dizer os seus sintomas, aquilo que ele está sentindo, aquela coisa mal parada ou aquela dor que ele vai para casa, dorme, passa, volta no dia seguinte, e a dor... A gente tentou, né, Maria, numa época, e aí você vai esbarrar nos sistemas oficiais. A Previdência Social, por exemplo, ela desvaloriza completamente. O médico perito quer ver lesão. Se não tiver lesão, não tem direito ao benefício, porque a lógica é de reparação. Então, existe uma distinção de lógicas muito grandes entre o SUS, que se propõe a fazer promoção e prevenção, e a Previdência Social e o trabalho também, né? Porque o auditor fiscal, quando ele faz uma vistoria, ele quer concretamente encontrar o nexo, entendeu? Para fiscalizar, para autuar. As NRs, elas ocorrem para punir aquele que desrespeita a regra. Então, a gente está sempre trabalhando no lado direito da gravata borboleta, como a gente chama, que é o lado da consequência. E dificilmente a gente consegue intervir nas causas. Assim, eu sei que o que eu estou falando não é nada novo, e é o nosso grande desafio, né? O desafio que está posto. Para que a gente consiga isso, eu imagino que a gente tem que trazer essa questão da saúde do trabalhador para o núcleo duro do governo, que foi o que o pessoal da Fome Zero conseguiu, de alguma forma, até porque a gente sabe que o Lula é muito sensível a essa questão da fome e tal, porque se a gente não conseguir trazer isso para esse núcleo duro, para que hajam políticas, né, de pré-violação, eu acho que a gente vai conseguir continuar enxugando gelo. Então, por exemplo, PAC, né, que agora voltou. Se você pensar, pessoal da construção civil, me corrija se eu estiver errada, Wilson,
Na época do PAC, por exemplo, em Piracicaba, eu estava no Sereste Piracicaba, a gente teve um boom de acidentes e adoecimentos na construção civil. Aí, quando você pega o projeto do PAC, está lá, todo município tem que ter um hospital de referência para atender acidentado da construção civil. Então, veja bem, a política ela não está discutindo prevenção, ela está discutindo reparação, considerando que o acidente de trabalho é algo inevitável, certo? Então, nós temos que realmente trazer isso para essa questão intersetorial das políticas econômicas. Hoje a gente estava conversando da situação dos bancários, a Fundação Casa, a mesma coisa, né? A questão do encarceramento juvenil tem que ser enfrentado. Pandemia, por exemplo, eles prenderam menos, né? Eles investiram mais no meio aberto, certo? Por que, então, agora, e nem por isso, os meninos... Né, ficaram indo e vindo no sistema. É. 2, 3, 4 vezes, reincidindo na mesma situação. Ou seja, o meio aberto que a senhora falou, na verdade, ficaram largados. Desculpa. Ficaram largados totalmente. Porque eu acho que, assim, ou a gente enfrenta isso... eu fiz, no início, com a Luciana, lá, um trabalho aqui no Casa Campinas, que, assim, muita coisa dessas contradições que a Fundação Casa coloca ao sistema poderia ser evitado. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que desvelar para cada um desses setores envolvidos o que é diferente, lá, como o Paulo colocou, para a saúde, os químicos, né? A gente tem que desvelar isso e pensar estratégias de enfrentamento, que eu acho que é a nossa proposta aqui, né? Não tem mais ninguém inscrito, mas pode falar, Poliana. Microfone desligado. A questão da baixa de diagnóstico na rede de Campinas, acho que um ponto que a gente tem que lembrar é do tempo de atendimento dos profissionais, né? Isso foi revisto há pouco tempo, um tempo de 20 minutos para os médicos atenderem. Então, assim, fica inviável. Nas ações de matriciamento que a gente tem feito nas unidades, a gente percebe isso, a angústia das equipes por excesso de trabalho. E daí, quando a gente leva as questões de saúde do trabalhador, que, de fato, requerem uma anamnese mais aprofundada, um tempo de consulta maior, os profissionais não se enxergam fazendo isso. Então, acho que a gente tem que discutir esse tempo de atendimento que foi imposto pela secretaria, né, e que é inviável. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, nos atendimentos do Sereste, a gente tem visto um aumento de relatos de assédio sexual, né? Então, assim, o crescente de mulheres relatando situações em que, muitas vezes, eu lembro de uma até paciente do Marco Pérez, trabalhadora de uma loja de roupas de um shopping. Quando ela começa a se destacar nas vendas, os colegas começam a assediar. E daí, primeiro, um assédio sexual e depois um assédio moral, em que ela se sente ameaçada, eles partem para ameaça física mesmo, e ela acaba pedindo demissão. Então, ela chega no Sereste já tendo pedido demissão. A gente tem visto muitas vigilantes relatando situações de assédio. As trabalhadoras da limpeza, das terceirizadas da limpeza, que daí é uma violência institucionalizada, porque são mulheres que são arrimo de família, que são mais vulneráveis e que acabam tendo que se submeter àquelas condições. Então, assim, eu acho que essa cartilha e o folder poderia enfatizar um pouco essa população e também os nordestinos. A gente tem atendido muitos casos em que
o trabalhador não chega por essa queixa do assédio, ele chega para uma queixa osteomuscular, mas no meio da narrativa ele conta uma situação, tiravam um sarro do meu sotaque, eu não gostava, mas eu tinha que tolerar, porque eu sou homem. E a gente percebe uma crescente de sofrimento nesse sentido. Então, eu acho que a gente podia, talvez, colocar de uma forma mais explícita para que esses trabalhadores se reconheçam quando eles tiverem acesso a esse material. Eu gostaria também de comentar algumas questões. Né? Primeiro, que eu tinha notado aqui exatamente essa questão do assédio sexual. Eu acho que também é importante constar como uma forma de violência. Entendo que também é uma coisa que sempre aconteceu, mas talvez as mulheres estão tendo mais coragem, estão se sentindo mais empoderadas de relatarem, de denunciar, porque o assédio sexual também contém a vergonha, a culpabilização da própria mulher, né? Então, eu acho que talvez seja o caso de tratar isso com uma forma. Até coloquei, né, no folder, somos trabalhadores. Acho que seria legal trabalhadores e trabalhadoras também, né, para incluir. Concordo, assim, acho que o canal de denúncia, né, o que fazer, porque assim, nós aqui no âmbito do mandato nós recebemos muitos relatos, né, e é muito difícil lidar com casos isolados, né. Então, assim, quer dizer, isso, né, denuncie. Eu acho que é importante, até porque a denúncia, eu acho que isso que é importante. Nós queremos receber as denúncias porque nós precisamos lidar concretamente. Como fazer? A gente não sabe muito bem que resposta que vai ser possível dar. Nós vamos ter que fazer um esforço coletivo aí de lidar e de criar estratégias, mas sem a gente receber, sem a gente ter, né, acessar, também vai ser difícil como a gente vai lidar com isso, né? Entendo também essa questão do medo, mas que eu acho que a gente precisa tratar de alguma forma, né? Quer dizer, não sei exatamente como lidar com essa situação, porque o fato é que a enorme maioria das pessoas, né, dessa população, principalmente a população que está em situação, né, de um trabalho precarizado, está mais sujeito por conta do medo. Né? Então, e aí as violências acontecem, se isso acontece com os servidores públicos, se isso acontece com os trabalhadores terceirizados, isso é levado a uma escala ainda maior. Né? Se acontece com categorias que têm sindicatos organizados, e em categorias que não têm sindicatos organizados tradicionalmente, isso está numa escala ainda maior. Né? Então, como que a gente... Essa é uma pergunta também, como que a gente lida com essa questão do medo? Talvez colocar, não se intimide, né? Mas também eu acho que a gente vai ter que também, a ideia vai ter que ser conquistar a confiança também. Então, nós vamos ter que... Eu acho que, assim como quando a gente começou a discutir que Campinas poderia ser um laboratório, né? O sonho é ter esse sistema nacional, mas nós também precisamos construir experiências e laboratórios para que a gente possa influenciar. Né? Então, nós vamos também ter que criar, entre nós, alguns casos experimentais, porque a resposta não vai vir pronta, né? Então, nós vamos ter que experimentar também alguns casos e, a partir daí, lidar com isso. Né? Eu acho também que seria interessante citar a questão do uso de remédio, né? Porque também tem sido muito relatado para a gente que de trabalhadores, categorias que fazem uso sistemático de remédio, de antidepressivo, etc. e tal, e isso, na verdade, é uma forma de ir controlando, né, o sintoma. E quando entra mesmo numa situação, né, quer dizer, quando isso é quase como de abafando o problema, e quando o problema aparece, é uma situação já gravíssima. Né? Então, uso de antidepressivo, mesmo de analgésico, essas coisas, eu acho que é importante citar, porque isso também nessa ideia do desvelar. Né? E aí eu fiquei pensando também se não valia a pena uma questão também, um pouco essa ideia da denúncia coletiva também, né? Como é que se a gente não, como que a gente trata essa questão da coletivização, sabe? Como essa é uma dúvida mesmo que eu fiquei refletindo sobre procurar individualmente, procurar coletivamente, enfim, eu acho que isso é uma questão. Então, esses são os meus comentários. E eu posso falar um pouco sobre as sugestões?
Sim, aí acho que Maria comenta. Posso soltar mais uma sugestão que eu deixei passar? Pode. Claro. A ideia é assim... Peraí, Marcelo, espera, faz só para a gente fazer o registro. Não, então, Marcelo, do Sindicato dos Bancários. Eu queria sugerir também, a gente está discutindo um folder, uma cartilha, mas eu acho fundamental ter outras formas de comunicação, seja notícias curtas do WhatsApp, seja vídeos de comunicação. Eu acho que isso não funciona para você chegar em determinadas categorias, em determinados trabalhadores, se não tiver uma campanha mais complexa. Então, não só o material digital nesse formato, né? Eu digo assim, não só a gente vai ter que mudar a linguagem. Perfeito. E é isso, assim, uma das consequências que a gente tem na categoria, e eu acho que proveniente desse abuso de violência assim no trabalho, é a questão do suicídio. Eu acho que não é o tópico do tema, né? O tema é não deixar chegar nesse ponto, mas talvez em algum momento a gente tenha que relatar e usar palavras da sua vida vale mais do que o trabalho, que a gente está trabalhando sim como um valor fundamental, mas acho que a vida está acima disso tudo, então a gente colocar em algum momento isso no nosso trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a Lília e depois para a Maria Maene e para o Dr. Marco Pérez. Então, essa questão do texto eu também fiquei um pouco preocupada, né, com o acesso ao texto, que a menina da casa falou. Esqueci o seu nome. Cláudia falou. Com relação a ser um texto de mais figuras e tal, a gente imaginou que o folder cumpriria essa função para as categorias que têm mais dificuldade com leitura. Então, o folder seria a opção, né, para fazer. Mas aí eu acho que a questão de colocar em tópicos talvez resolva também um pouco, né, que é uma boa ideia mesmo de texto para facilitar, para fazer o texto ficar mais atrativo, né? Mas assim, a gente tem que ter mais conteúdo na cartilha, né? É uma coisa a gente precisa fazer com que as pessoas leiam, na verdade, o conteúdo. Então, talvez a solução seja mesmo usar tópicos e aumentar um pouco a quantidade de ilustração, ver o que a gente consegue colocar na forma de foto em vez de... Eu tentei fazer aqui, mas acho que foi pouco ainda, né? Eu sei, mas assim, falta clareza mesmo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A questão do que fazer, que você sentiu falta, é a última página que a gente não escreveu ainda. Certo? Então, nessa última página, eu acho que assim, tá difícil da gente escrever esse texto, porque a gente também não sabe exatamente como vai funcionar. Essa reunião é importante para a gente definir isso. Então, vai ser o Sereste que vai reunir isso, que vai centralizar essas informações. A gente vai ter múltiplos canais de denúncia, cada sindicato vai ser cada instituição da frente vai ser um canal, possível canal. Então, tudo isso tem que ser definido antes da gente botar no texto, né? Botar isso no material que a gente tem. E, então, precisa conversar sobre isso. Essas outras questões que foram faladas, a gente tem que ver como incluir mesmo, né? A questão da inclusão dos terceirizados, eu acho que também é uma coisa que tem que ser pensada. Não sei como a gente vai fazer. Dos informais. Os informais e aplicativos é o sem patrão, né? A gente pode chamar de sem patrão. Não sabe? Tem patrão mesmo? Não, é o sem patrão. Não, chamar atenção, sabe? Você é informal. Você não tem patrão mesmo? E aí, isso. Sabe? Eu estou aqui, a minha cabeça já está... Eu acho que podia ser do mesmo jeito que a gente usa o MST, né, Movimento Sem Teto, a gente pode usar movimento de sem patrão. Porque sem patrão, ironicamente, porque tem patrão, né? Mas a pessoa se sente sem patrão, né? Quem é que você vai responsabilizar pelo que você está passando, né? Um cara que é aplicativo, por exemplo, que trabalha com entrega de aplicativo, ele vai responsabilizar quem do que ele sofreu? Como se ele está sendo tratado como se ele fosse um empresário dele mesmo, né? Então, a gente pode usar isso, sem patrão, com aspas, ou fazer alguma coisa que dê e incluir aqui.
Essa questão dos termos patronais, obrigada pela lembrança. É bom a gente sempre ter isso. A gente não está muito acostumado, assim. Não é que não tá, não é esse o foco, né? Que a gente acaba passando. Passa. E a lei municipal aí é outra história, né? A pré-violação também, a inclusão do assédio sexual, a gente está tratando de assédio de uma maneira generalizada. Talvez fosse interessante a gente especificar mais o que é assédio. Né? Assim, a gente assédio está usando assédio moral, mas o assédio sexual é pré-moral sempre, né? E é uma forma de assédio moral também. Então, talvez fosse interessante a gente especificar melhor, né, o que é assédio. Que eu acho que é isso que tá pegando aqui. E as indicações de gênero, assim, trabalhadores e trabalhadoras, eu tenho um pouco de resistência a isso, eu confesso, porque, do ponto de vista gramatical, é uma aberração completa, entendeu? Não existe. A gente tem uma língua, tem coisas que... E eu acho que não é muito eficiente essa questão, sabe? De você ficar falando trabalhadores e trabalhadoras e trabalhador... sei lá como é que... essa questão essa da linguagem neutra. Não existe isso, assim, do ponto de vista da linguagem, da coisa, isso não é assim que funciona. Então, eu tenho muita resistência a usar, mas a gente pode fazer, porque eu entendo que isso politicamente é uma coisa complicada, né? De você abrir mão e insistir na questão gramatical da história aí. Mas a gente pode arrumar. Então, é isso. Então, com relação às sugestões, só queria ressaltar que a questão do que fazer, a gente ainda tem que escrever, tem que definir. E da acessibilidade do texto, a gente tem realmente que melhorar. Vamos dar uma... Eu vou passar a palavra aqui para a Maria Maeno, para o Marco Pérez, para a Mara, e aí depois para o Wilson. Aí a gente vai ter que ir caminhando, para o final. Eu sei que assim foram feitas muitas sugestões, acho que a gente vai, né? Agora é o momento, a gente vai resolvê-las. Vamos ter que também vai demandar trabalho, né? Porque resolver qualquer problema é trabalho, né? Então vai ter que demandar trabalho. Então vou passar a palavra para a Maria Maeno e depois para o Marco Pérez. Olha, muitas sugestões foram feitas aqui e todas, na minha opinião, são pertinentes. Todas, absolutamente todas. Então, nosso desafio qual é? É escrever sobre mais coisas, com menos palavras e de uma forma mais atraente. Só isso. Então, mas acho que dá. Por exemplo, enquanto vocês estavam falando, minha cabeça estava fervilhando aqui. Então, por exemplo, você tem medo do quê? Sabe? Coisas desse tipo. Você tem medo do quê? E aí, colocar... tópicos assim. Você tem medo de ficar, inclusive essa coisa da incapacidade, né? Você tem medo de não conseguir mais trabalhar? Então, como é que é essa coisa da... Eu acho que dá para contemplar uma série de coisas, mas com palavras. Eu, naquela última página, de ser ridicularizado pública ou privadamente, tanto faz. Ser ridicularizado já não precisa falar mais que isso. Não importa se é com 2 pessoas, 5, 10 ou 20 pessoas. Então, acho que a gente tem que ser econômico nas palavras e fazer com que a pessoa sinta aquilo. Putz, eu sou ridicularizado. Putz, eu sou humilhado. Putz, gozam de mim realmente por causa do meu sotaque. Sabe? Coisas assim bem objetivas, eu acho. Agora, isso requer que a gente pegue isso, essa gravação, as coisas que a gente anotou, e sente e faça. Eu não acho que seja uma coisa de remendar essa cartilha. Eu acho que é transformar essa cartilha totalmente. Eu também acho que não. Eu acho que não é colocar uma palavrinha, aumentar, não vai funcionar. Então, a gente tem que revirar a cabeça para fazer uma outra coisa. Marco? Bom, só reforçar que o Amarante e a Poliana, que está aqui, né? A Poliana é fisioterapeuta do Sereste. Só falando que há 5 anos nós tínhamos 2 fisioterapeutas, um faleceu
e até hoje não foi reposto. E vai ficando assim, né? Ninguém repõe, vai se desmontando tudo. Tá? Mas isso está fora do tema aqui, é só para denunciar, porque realmente nós estamos num processo de desconstrução da saúde pública em Campinas. Eu trabalho há 32 anos nesse município, nunca esteve tão ruim, nunca. Tá? Então, bom, eu acho que a gente tem que ter dois instrumentos. Acho que a gente tem que ter uma cartilha falando, explicando, com texto, com argumentos, e tem que ter um folder no tópico. Você tem medo do quê? Por quê? Um folder que se abre assim, frente e verso, né, com esses tópicos. Eu acho que cabem dois tipos de mídia aí, né? Um folder e uma cartilha aí com mais detalhada. E no folder a gente coloca o endereço, a cartilha pode ficar na internet e a pessoa acessa se ela quiser, né? Mas eu acho que é importante ter um texto explicando também. E não dá para ser na mesma mídia. Tem que ser duas mídias, na minha opinião. Um folder muito claro, com tópicos. Eu acho que essa ideia acho que você não vê, a gente tem o folder, né? Que é o primeiro. Então, eu acho que aquele folder pode ficar mais, né, nesse formato e com um conteúdo mais... E um conteúdo, assim, eu acho que tem que ser agressivo no bom sentido, com palavras que chamem a atenção mesmo. Né? Você acha que algum dia você vai se aposentar? Se você chega até lá, perguntas assim, né, que eu acho que é maneiro, mas coisas que deixem claro, né? Eu estou citando um exemplo, mas você já foi humilhado no trabalho? Como é que é? Você já teve humilhação? Eu acho que são dois, mas acho que tem que ser duas mídias, né? E só lembrar que a gente já foi bem mais mobilizado aqui em Campinas para as questões de saúde e trabalho, né? Inclusive violência no trabalho. O acidente de trabalho é uma forma de violência. Né? Uma pessoa morrer no trabalho não existe nada mais violento do que um cara cair lá do andaime e morrer, né? Ou se intoxicar, né? Ou cair num silo. Né? Então, isso é violência também no trabalho. Né? Não é só a questão do assédio, é claro que é muito importante, né? Mas nós temos muita morte, tem acidentes graves acontecendo aqui na região ainda, né? Coisa que já poderia estar sanado. Campinas é uma cidade pós-industrial, não é mais uma cidade industrial, nem comercial, nem de formação. É uma cidade que, a meu ver, está bastante decadente, a nossa cidade. Né? Ela não se refez, né? Não se montou. Né? Então, eu acho que a questão da violência precisa ser colocada de uma forma mais ampla e incluir a questão do acidente de trabalho. E foi colocado aqui o que fazer. Eu acho que todas as instituições que fazem parte deveriam, sim, ser alvo não, deveriam ser canal, né? O Sereste nem se fala, o Sereste é obrigação fazer isso, né? Atender a violência no trabalho. O Sereste é obrigação, não faz mais do que obrigação. Mas eu acho que a violência no trabalho é tudo que o Sereste vê todo dia. Né? Então, mas todas acho que as instituições deveriam abrir a porta para esse tema. E eu tenho a sugestão para o pessoal da Fundação Casa falar com o Ministério Público do Trabalho, vocês darem uma conversada. O Ministério Público do Trabalho é mais focado para CLTistas, não para servidores públicos. Mas eles têm uma experiência nisso. Né? Eles têm experiência, eles conhecem. Talvez alguém lá possa, né, ter uma conversa com o procurador-chefe, dar uma olhada, porque precisa ter uma solução. É uma forma muito... O assédio, a forma que vocês colocaram, e a gente sabe disso, e também os carcereiros de penitenciária, é um negócio, não dá nem para citar aqui o sofrimento mental desses trabalhadores. Então, eu acho que o Ministério Público do Trabalho pode ajudar, né? É uma opção aí. Mara? Você pode fazer um orelhão, né?
um orelhão bem assim disseminado, né? Fazer uma rede. Eu acho que a gente, assim, esse grupo que atendeu a esse chamado pode criar uma comissão de redação, entendeu? Com todas essas sugestões todas, elas foram pertinentes, mas eu acho que tem que criar uma comissão com todo esse grupo, quem puder participar, pelo menos um representante de cada instituição, para que juntos a gente, então, crie esses documentos. Porque, assim, nós temos um viés acadêmico muito forte, né? A gente, a hora que vai escrever, porque faz anos que a gente escreve dessa forma, e é difícil a gente escrever. Então, com a ajuda de vocês, eu acho que se a gente formar uma comissão para sentar e redigir isso de uma forma mais palatável para todo mundo, tem que ter a participação, senão nós voltamos e depois fazemos uma outra reunião para apresentar. Não. Acho que tem que ter uma coisa, sim, um encaminhamento de participação coletiva. Né? Mas, Mayra, a gente podia fazer diferente, já ter uma proposta para conversar, pode ser virtualmente, inclusive, com quem puder. Porque daí a gente submete antes de apresentar a versão. Pode ser, mas se não for feita a várias mãos, sim, eu acho que não funciona. Sim, gente, o que a gente pode fazer, Mara, é botar um doc no Google Doc, eu faço uma primeira alteração desse material e coloco no Google Doc. E todo mundo que está aqui entra no Google Doc e faz as suas... Será que assim isso funciona? Olha, porque eu quero fazer uma... Porque, assim, a gente sentar e fazer juntar todo mundo de novo, mesmo que seja só uma comissão, a gente faz virtualmente. Mas, assim, já com alguma proposta, com uma transformação com um texto de partida. Eu quero fazer uma proposta, assim, porque a gente tem essa questão do escrever em grupo é sempre uma questão, né? Eu acho que eu concordo com a Maria. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco em cima dessas coisas que foram levantadas, porque cada sugestão aqui eu acho que vai exigir uma reflexão, figuras, tópicos, não é. Eu acho que a gente vai ter que refletir sobre cada coisa e aí a gente pensar uma proposta e aí a gente submeter para mandar, a gente manda para todos os parceiros, para todos os parceiros darem uma olhada. A gente não conseguia fazer isso antes porque era importante que as pessoas, ao olharem, já compreendessem os objetivos, compreendessem o que significa. Então, todo mundo que está aqui já entendeu qual é o papel. A gente manda para os parceiros olharem, e aí a gente pode recepcionar, inclusive, mudanças, sugestões, etc. e tal. Mas eu acho que... Porque senão a gente cria... Não, mas eu concordo com você, mas o que eu acho é que, por exemplo, o Marcelo ele quer sugerir alguma coisa, ele entra no documento e ele escreve, entendeu? Olha, no nosso Google grupo, Doc, né? Aí eu posso fazer um Google Doc. Google Doc, eu não sei. Mas pode ser várias coisas simultâneas, entende? Pode ter essa Google Doc para sugestões. Eu só acho que isso é complexo. Eu acho que a gente pode abrir um Google Docs então para sugestões e aí uma comissão trabalha em cima disso. Paralelamente. Uma comissão. Uma comissão trabalha em cima disso. Mas essa comissão ela não pode ficar restrita ao Instituto Walter Lezé. Não. Essa é a minha ideia. Entendi. Sim. Eu acho que não pode ficar restrita, porque senão a gente pode vir a cometer os mesmos... Dos dois jeitos. Tanto do ponto de vista formal, que não vai aparecer quem fez o texto, é uma criação coletiva, e como do ponto de vista do conteúdo, que é essa ideia, a primeira reunião que a gente está tendo, mas eu acho que a gente pode ter outras, virtuais, inclusive, se for o caso, para aprimorar. Quando eu falar rapidamente, quando a gente falar assim, está pronto... Tudo bem, né? A gente acabou. O Wilson estava inscrito, era o último inscrito. Coitada. A gente acabou entrando num debate aqui. É verdade. Desculpa, Wilson. Boa tarde de novo. Aproveita que a minha bateria não acabou ainda. Como sugestão também é tentar quebrar o estigma de dublê, né? Porque em várias áreas da categoria, da classe trabalhadora, tem a empresa principal e tem a empreiteira.
esse estigma do dublê eles fazem a mesma atividade, correm o mesmo risco, mas sofrem discriminação de utilização de refeitório, de banheiro, de assédio, de humilhação e desvalorização. E o meu setor ele usava esse termo, e ainda usa, né, o setor elétrico. Trabalhador não é dublê, né? E dá a sugestão de colocar alguma coisa nesse sentido, né, de ele não ter o estigma. Tem trabalhador que já vai achando já que está ali como dublê, se caso ele faltar ou morrer, né, Okay. Ele não é o trabalhador. Sim, ele é o trabalhador, sim, nesse sentido. Obrigado. Bom, então, assim, como proposta de encaminhamento aqui. Então, a gente vai abrir um Google Docs, pedir para todo mundo colocar sugestões, fazer, né, colocar e mandar, e que a gente tenha uma comissão, então, para a gente redigir esse material. Acho que a gente pode contribuir nisso, né? O Matheus está aqui, que é da nossa comunicação aqui. A gente pode ajudar também a, digamos assim, sintetizar essas sugestões junto com a Lilian, né? A gente pode fazer esse trabalho também então, podemos encaminhar sim, as pessoas apresentam suas redações, as suas sugestões. Se alguém mais quiser também, se alguém tiver alguém, né, no sindicato, enfim, que possa indicar, que possa ajudar a contribuir nessa comissão, né, também, né, não sei se alguém quiser se manifestar ou quiser também verificar, porque eu sei também que tarefa, né? Então, verificar no seu sindicato se alguém que está na parte de comunicação, se alguém que está no jornalismo, alguém que dá nessa coisa quiser indicar também, e aí a gente monta essa comissãozinha para receber as propostas e finalizar não, mas elaborar essa reformulação, e aí nós mandamos para todo mundo que participou, para nosso grupo ali, né? Mandamos com a proposta encaminhada, né? Pode ser assim, esse é o encaminhamento? E na verdade, assim, até colocar aqui, acho que a gente também vamos ter que discutir, e aí isso é uma proposta que a gente queria colocar também para os sindicatos, porque assim, a ideia é que esse material seja material de fácil impressão, a Lilian colocou isso, né? Material que seja fácil de imprimir e tudo mais, mas também a gente poder, se os sindicatos puderem verificar a possibilidade nas suas diretorias de contribuírem com a impressão, por exemplo, para movimentos como as promotoras legais populares que participaram aqui, convidei elas, mas elas não puderam estar presentes hoje, mas assim, que na verdade elas não têm forma de financiamento, ou mesmo o Conselho de Saúde. A ideia é que a gente faça essa distribuição desse material nos conselhos, né, nos conselhos locais e tudo mais, mas que são, digamos assim, o movimento popular acaba tendo menos condição, né? Então, se a gente conseguisse fazer uma força aí para os sindicatos contribuírem para a gente imprimir o material assim que pronto, né? É claro que não dá para dar a resposta agora, mas que puderem consultar as suas diretorias, etc. e tal, seria bem importante para a gente conseguir, digamos assim, imprimir e veicular esse material. Maria, bom, se todo mundo, eu só queria dar mais duas questões assim. Tá. Uma delas é em relação às diferentes formas de mídias, né? Diferentes mídias. Na Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho, eu acho que a gente foi muito feliz no documento, porque a gente contou casos, mas os casos em que as pessoas se viram. Muita gente começou a falar, olha, esse caso é legal, porque realmente... Então, acho que a gente podia... Cada história... Bom, tem categorias, tem a construção civil, tem bancários, a gente pegar isso aí e fazer contação de casos também. E eu acho que ficou legal. A gente já estava pensando em fazer isso, né, Lilian? A gente estava pensando em já fazer isso. A gente pode pensar também nesse... Para esse caso. Para estes... Em vez de fazer a lista de agressões, a gente vai contando casinhos ao longo do texto todo, é isso? Não, eu estava pensando em uma outra mídia. TikTok. Num TikTok. Tá. Alguma coisa assim bem rápida, sabe? Porque daí, e coloca no final a ideia principal. Junte-se, não tenha medo, tal, parará, sabe? Alguma coisa assim. Não, essas pequenos produtos, pequenas
Pequenas publicações para a mídia, a gente vai fazer de várias formas. E essa de videozinho é bom. A gente usa, inclusive, o que a gente já tem gravado, né, para fazer aqui. Não precisa nem produzir muita coisa, porque a gente já tem muita denúncia de quando soltou a frente, dessas reuniões que a gente faz, a gente pode conseguir bastante material. Né? E como, por exemplo, de entregador, a gente colocou caso de entregador, sim, a gente colocou caso de empregada doméstica, a gente colocou casos assim, bem diferentes, diversificados. A outra coisa eu queria saber é o seguinte: o Ministério Público do Trabalho tem um painel em algum lugar aqui que eu nunca vi, mas a dor é na igreja, a dor pode marcar alguma coisa assim. Isso daí, como é que está? Porque lá é um espaço que pode ser utilizado também para várias frases que a gente acha importante. Era um acidentômetro com a dor pode marcar. Tinha isso e tinha junto também o negócio da dor pode marcar. Tanto que eles fizeram entrevistas com trabalhadores. Foi uma campanha grande que eles fizeram, Maria, mas eu acho que acabou, né? Eles colocaram nas costas dos ônibus também, uns cartazes. Eles fizeram uma campanha bem grande. Eles tiraram, né? Não tinha manutenção e daí... Acabou. Foi uma campanha que teve um começo, meio e fim. Não tinha alguma coisa em frente à catedral? Eu estava pensando, quer dizer, e as pessoas, como eu estou pensando agora, quer dizer, as pessoas que tiverem ideias, colocarem nesse docs também. Falam assim, olha, podia fazer isso. Mesmo que pareça inviável no momento, alguém pode pensar numa forma de viabilizar. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, vou me desculpar, meu nome é Saíbe. Fala o seu nome de novo. Boa noite, meu nome é Saíbe, sou dirigente sindical do Sindicato Metalúrgicos de Campinas e Região. Peço desculpa, eu queria muito ter chegado a tempo, infelizmente a gente está com problema lá em Americana, não deu tempo, eu cheguei atrasado. Tá? Eu não consegui entender totalmente o contexto, porém, eu acho que eu estou começando agora no sindicato, mas toda a comunicação que eu faço com os trabalhadores, com as pessoas em geral, tem que ser muito didático, porque as pessoas elas estão saturadas de muita coisa. Eu acho que a forma de gibi, ilustração, pequenas ilustrações, tem uma ilustração que é o cara está feliz de um lado do ônibus, de outro lado o cara está triste. Às vezes tem uma coisa pequena, ela vai significar muito. Às vezes para a pessoa, eu estou falando por mim, pelos meus amigos de trabalho, muita informação às vezes não é interessante. E é uma sugestão que eu já dou para o pessoal do sindicato, porém as coisas devagar, como eu estou começando agora, talvez eu não tenha nem tanta credibilidade, porém assim, menos às vezes é mais. Então, às vezes menos informação a pessoa vai absorver muito mais, entendeu? Então, às vezes muito contexto, muito conteúdo, as coisas muito complexas, a pessoa não vai passar batido. Então, às vezes coisinha simples. Eu vou dar um exemplo. Nos boletins do sindicato vem muita informação escrita. E eu acho que a gente tem que começar a falar de política, sem falar de política. A gente tem que dar informação pessoal, sem escrever muito. E acho que a forma de gibi, acho que alguma coisa parecida assim, é uma forma que é muito didática, que as pessoas vão prestar atenção. Tá bom? Essa é uma sugestão minha. Não sei se vai ajudar ou não. Tá? E desculpa por ter chegado atrasado. Gente, a gente precisa caminhando aqui para o final, então vamos fazer uns encaminhamentos. Eu acho que assim, a gente aqui retomando os encaminhamentos. Então nós vamos criar um Google Docs, as pessoas façam suas sugestões. Nós vamos aqui constituir uma comissão também para fazer uma proposta. Peço aí que os parceiros, se tiver alguém nos sindicatos que esteja responsável pela comunicação,
puder indicar, indiquem. E aí a gente elaborando um novo material, uma nova proposta, a gente manda para todo mundo dar uma olhada, e a partir daí a gente vai caminhando também para fechar esse material. E também pedimos para os parceiros também consultarem as diretorias sobre a questão, inclusive, da possibilidade de dar um apoio para frente para a gente conseguir imprimir e rodar esse material. Pode ser? Ficamos assim? A gente tem, o pessoal deixou os seus e-mails, os seus telefones. Eu não vou sugerir fazer grupo de WhatsApp, porque eu acho que assim está todo mundo, né? Grupo de WhatsApp não é funcional, porque é difícil dizer, né? Começa o assunto sempre vai coisa. Então, assim, a gente manda para os e-mails do pessoal o Google Docs, e as pessoas, se puderem, entrarem e enfim, colocarem suas sugestões, suas contribuições lá no Google Docs. A gente vai Mariana, tem mais uma questão. Todo mundo discutir com as suas diretorias possibilidades de recepcionarem essa denúncia. Sim. Né? De ser um canal... De ser um canal de denúncia também, um grande orelhão, como o Marco colocou aí, né? Uma coisa bem disseminada. Independente de categoria. Não só da categoria, Aí eu acho que aí a gente teria que colocar no material, né, as comunicações, e aí, a partir do receber esse material, a gente lidar e pensar como que a gente lida coletivamente. É só dar um informe, né, por sugestão da Maria, eu liguei para o Mário Gomes. Para o Mário Gomes, do Ministério Público do Trabalho, porque entendo que é importante também, né? Conversei com o Dr. Mário Gomes, ele agradeceu o convite, se dispôs a dialogar com a gente, a conversar aqui com a frente parlamentar, mas ele não ia poder hoje, porque ele tinha uma outra reunião em São Paulo, etc. e tal, mas ele se dispôs a contribuir aqui. Então, eu entendo que foi um contato importante, até para a gente ter uma forma como a gente vai lidar depois com as denúncias e as coisas que a gente for recebendo, né? Então, eu acho que foi bem importante esse contato com o Ministério Público do Trabalho. Ótimo. Muito bom. É isso. Então, gente, não sei, vocês que sabem, eu não sei. É que eu acho que a gente vai ter que meio que dimensionar o nosso trabalho para ter. E agora, final de ano, também entendo que acho que a gente vai retomar o processo ano que vem, né? Porque vai ser difícil marcar. As pessoas que estão aqui são pessoas que já estão representando as entidades, né? Porque é importante para dar continuidade, né? Para dar continuidade, ou, se vier o outro companheiro, o companheiro saber exatamente em que pé que a gente está, né? Tá bem. É isso? É isso. Então, tá bom, gente. Então, agradeço aí a presença de todas, de todos. E seguimos aí para a gente conseguir produzir esse material e fazer bastante trabalho. Acho que vai ser uma experiência bem inovadora, interessante e desafiadora, né? Muito. Tá bom. Legal. Obrigada, gente. Nós vamos mudar tudo. TV Câmara, Campinas.